Olá, vamos para o nosso 8º dia do nosso plano de oração, Páscoa por Augustus Nicodemos. Devocional, o sacrifício único de Cristo. Hebreus 10, versículo 1 a 18. É uma explanação profunda do sacrifício único de Cristo, que é central na teologia cristã. E sua relação com a Páscoa é inegável e profundamente significativa. O texto começa com a constatação da insuficiência dos sacrifícios da lei mosaica, que são apenas uma sombra dos bens futuros, e não a realidade em si. Os sacrifícios repetitivos não tinham poder para aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus, pois, se assim fossem, não precisariam ser oferecidos continuamente. A repetição anual desses sacrifícios lembrava os pecados ao invés de removê-los. O autor de Hebreus contrasta isso com o sacrifício de Cristo, efetuando uma única vez, que remove os pecados para sempre. Pedro e o autor de Hebreus reforçam que Cristo é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, cujo sangue foi derramado, não somente para cobrir, mas para pagar os pecados. Ao passo que o Cordeiro Pascual no Antigo Testamento tinha que ser oferecido ano após ano, o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, versículo 14. O capítulo continua explicando que Cristo, ao oferecer-se, cumpriu a vontade de Deus e estabeleceu uma nova aliança na qual a lei de Deus é escrita nos corações e nas mentes dos crentes. E os pecados e iniquidades não são mais lembrados por Deus. Isso ressoa com as promessas da nova aliança apresentadas pelos profetas, particularmente Jeremias. No contexto da Páscoa, Hebreus 10, versículo 1 a 18, ressalta que, assim como a libertação do Egito foi um ponto de virada na história de Israel, o sacrifício de Cristo é o ponto culminante da redenção para toda a humanidade. Assim como o sangue do Cordeiro Pascual protegia os israelitas da morte, o sangue de Cristo protege os crentes da morte eterna. A aplicação prática deste texto é vasta. Primeiro, somos lembrados da completa suficiência do sacrifício de Cristo. Não há necessidade de outras ofertas ou méritos próprios para a salvação. Isso deve nos levar a uma vida de gratidão e santidade, pois somos purificados, não por nossos próprios esforços, mas pelo sacrifício de Cristo. Além disso, a certeza de que somos perfeitamente perdoados, santificados pelo sacrifício de Cristo, deve nos encorajar a manter uma relação íntima com Deus, sem o temor que caracterizava o antigo sistema dos sacrifícios. A aplicação prática deste texto é vasta. Finalmente, ao celebrarmos a ceia do Senhor, somos convidados a lembrar e proclamar o sacrifício único de Cristo, certos de que não precisamos mais de sacrifícios anuais, nem temer nossa condição diante de Deus. Estamos livres para servir ao Senhor com corações agradecidos e cheios de fé, ancorados na realidade de que, através do sangue de Cristo, somos libertados, não só da escravidão do pecado, mas para uma vida nova e viva esperança, através da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Hebreus 10, versículo 1 a 18. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam.
Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem oferta de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agrada as ofertas de animais, queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando este tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles eu escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Que a gente possa seguir a Jesus para honrá-lo. E até amanhã, no nosso 9º dia do nosso plano de oração. Fiquem com Deus.